Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora são exatamente 2 horas da tarde, horário de Brasília. Hoje nós vamos bater um papo com a Larissa, nós vamos conversar um pouco sobre o autismo, tá bom? Prepara suas perguntas, um tema muito interessante para a gente poder entender esse universo, respeitar esse universo e ajudar as pessoas que estão nesse universo, né? Então a Larissa, assim que ela chegar aí, dá um oi para mim, a gente já te puxa aqui para a live e a gente começa o nosso bate-papo, né? Olá, tudo bem, Larissa? Oi! Olá, Pedro. Oi! Como tá Fala, oi, indo? Daniel! Oi, tudo bom, Pedro? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Bem! Um beijo. Mua. Como é que manda o beijo? Fala beijo. Como é Manda que um é o beijo. tchau pro Daniel? Tchau. Tchau. Isso, fala que você tá aproveitando a piscina. Ah, eu vi, ele gosta de água, hein? Ele adora piscina, né, Pedro? Campeão, gosta muito de água. Seja O muito Pedro é quase um bem-vindo, Pedro. peixe, né, É? Pedro? É, você é o peco. Então tá, eu falo um Mas ele é beijo pro pirtão. Daniel. Mas ele é pirtão, Pedro. Chega de tchau. Dá um quentinho pra mãe, então, Legal. agora. Tá me Larissa, ouvindo obrigado, bem? viu? Tô te ouvindo bem. Né? Obrigado por aceitar o nosso pedido, viu? Uma honra, um privilégio poder trocar essa informação com você e esclarecer, né, Eu o que público agradeço. aí a respeito do autismo. Muita gente tem uma compreensão ainda não bem formada, está incompleta. Vamos completar isso daí na galera. Primeiro, eu vou pedir que você se apresente, Larissa, né? O povo te conhecer aí. Certo. A gente é aqui de Santa Catarina, Florianópolis. Eu sou a mãe do Pedro, eu sou a Larissa. E o Pedro tem autismo. E aqui nessa rede, que se chama Família Smith, que é o nosso sobrenome, a gente acaba abordando bastante o tema autismo, porque ainda é muito pouco falado na Sim. sociedade de modo geral. E eu acabo trazendo bastante informação, porque dessa forma eu acabo incluindo meu filho e trazendo conhecimento para que as pessoas aceitem o Pedro como ele é. Lógico. Ok. E sobre mim, eu agora sou candidata a vereadora, né, aqui em Uhum. Florianópolis. Uma questão também voltada para trazer, mostrar a voz da pessoa com deficiência, a voz da pessoa autista, que ainda é muito deixada para trás em questão de políticas públicas. Sim, isso é importante, né? Alguém ali no meio que entenda a situação, né? Como é que você Exatamente. descobriu? Como é que você descobriu o autismo no Pedro? Foi logo pequenininho ou quando ele foi evoluindo? Sim, foi. Eu percebi que o Pedro era diferente por volta de uns 4 meses já. Ele era muito Puxa, bebê, já mas eu 4 meses. já via sinais de que ele era realmente diferente de outros bebês que eu conhecia, de amigas que tiveram bebê na mesma época, enfim. O Pedro, ele era muito agitado. Eu não conseguia deixar o Pedro enroladinho numa mantinha, por exemplo, como as Uhum. mães fazem com os bebês, né? Então, ele era um bebê que estava sempre em movimento e eu estranhava muito aquilo, porque eu não conseguia deixar o meu filho parado. E aí Sim. eu comecei a observar o que mais tinha de diferente com o Pedro. E aí ele foi crescendo. Com 1 ano eu sabia que definitivamente ele não era como todas as outras crianças, mas também não Uhum. sabia ainda o que o Pedro tinha. Mas eu estava sempre questionando os pediatras, perguntando por que meu filho é tão agitado, por que ele não interage muito comigo, por que Uhum. quando ele mama ele não me olha, enfim, eram coisas assim muito características muito já clássicas de autismo, mas que os pediatras não estavam preparados para me dizer o que É era. isso que eu ia te perguntar. Ninguém fez essa observação? Ninguém diagnosticou? Não, e assim, como era uma busca incessante para saber o que o meu filho tinha, eu passei por 10 pediatras. E Uau! nenhum dos 10 levantou para mim a hipótese de autismo. Então, acredito que ainda tem essa resistência da área da medicina para diagnosticar bebês. Eles Uhum. querem esperar a criança evoluir ou não para daí dar um diagnóstico. Mas eu não estava satisfeita com o tempo do meu filho, como todos os pediatras me falavam. E aí eu fui para a internet procurar o que poderia ser esses sinais que o Pedro me mostrava. E Uhum. aí sim eu encontrei a palavra autismo, mas eu não conhecia ninguém com autismo. Eu não sabia nada sobre isso. E aí fui procurar, e aí sim fiquei um pouco assustada. Daí eu falei, vamos marcar um neuro, né? Um neuropediatra, porque só ele vai poder me dizer se a internet Sim. está certa em relação ao diagnóstico do meu filho. E aí sim, com 1 ano e 7 meses foi onde a gente resolveu marcar um neuro. E ele confirmou o diagnóstico do Pedro, de autismo. Uhum. E aí começou um tratamento que é pautado mais em terapias, né?
Sim. Como é que funciona esse tratamento? Com 1 ano e 7 meses, o Pedro já começou as terapias. O primeiro contato que eu tive assim com terapia foi com um psicólogo. E o Pedro começou a fazer acompanhamento. Como ele ainda era um bebê, os terapeutas meio que se assustavam, assim, porque, né? Era muito diferente. Há 7 anos atrás, uma mãe aparecia no consultório falando que o filho tem autismo sendo um bebê. Normalmente se descobre esse diagnóstico na fase da escola, quando vê que o aluno não está acompanhando e tal. Nunca parte muito da família, porque eu sei, também entendo as mães que fazem isso. As mães ainda acreditam, têm esperança de que as coisas vão mudar, mas elas acabam perdendo tempo. Então, eu fico um pouco feliz com a reação que eu e meu marido tivemos de já procurar ajuda, porque o Pedro começou um tratamento muito cedo e ele tinha um diagnóstico severo. Então, ele conseguiu evoluir bem, porque até os 4, 5 anos, o cérebro da criança está mais apto a desenvolver, a aprender coisas novas. Exato. Se eu tivesse perdido esse tempo, talvez meu filho ainda estivesse num quadro severo. Mas hoje ele já se enquadra no moderado, por ter começado um tratamento muito cedo e também por ter bastante estímulo, né? Eu e meu marido, a gente está sempre estimulando o Pedro, porque não adianta só meia hora lá dentro do consultório que não vai trazer muito resultado. É meio que um trabalho em equipe para desenvolver a criança com autismo. E, assim, isso, de certa forma, abalou a sua fé? Sim, muitas vezes... A resposta é elementar para mim, mas eu queria saber de você, uma mãe, né? Então, a gente até começou, assim, uma busca, né, para saber por que Deus estava fazendo isso comigo. Acho que é muito comum que as famílias se perguntem no o que primeiro fizeram, momento, né? aonde que erraram. A gente fica... normalmente muito comum as famílias se chamarem de luto quando se descobre esse diagnóstico e tal, né? Com a gente não foi diferente. Nós também ficamos muito chateados. Ninguém quer ter um filho que tenha dificuldades. E é muito comum. Mas, sim, a gente, né, pensava que, poxa, nunca fizemos nada de errado, sempre fomos pessoas do bem. E ia acontecer da deficiência bater na nossa porta, não conhecia ninguém com deficiência. A gente fica realmente muito abalado e, com certeza, a fé é uma das coisas que também abala. A gente fica muito pensando por que Deus nos castigou. Mas isso passou, né? Hoje eu compreendo que o Pedro veio realmente para mudar a nossa visão de mundo. A gente aprende muito mais com o Pedro, porque ele nos ensina assim, uma visão de mundo muito diferente, assim, de coisas simples, de ser verdadeiro, que hoje em dia as pessoas elas vivem tão de mentira, querendo... Verdade. Enfim, o Pedro não, ele sorri quando ele tem vontade, quando é de verdade, né? Normalmente a gente vem aqui para rede social, só mostra foto bonita, só mostra momentos bonitos. E com o Pedro as coisas não funcionam assim. Eu não consigo falar para ele, filho, dá um sorriso para foto. Isso nunca acontece com o Pedro. Ele só sorri quando ele realmente quer, quando ele está feliz. Eles são bem autênticos, né? Isso é uma coisa interessante. Eu conheço muitas pessoas, né? Eu tenho até um afilhado, né? Que é autista, o Davi. Beijão pro Davi. E também começou a fazer os tratamentos e a gente vê como melhora. Melhora a cognição, melhora uma série de fatores. Então, é importante começar cedo, né? Você realmente teve um olhar muito clínico como mãe, né? Se fosse uma pessoa que não pensasse isso, o pediatra falou que não tem, não tem. E você ia retardar esse processo, se eu não perder uma janela se eu não duvidasse desse tempo, porque normalmente eles falam que é o tempo da criança. Não, mãe, tá tudo bem, né? Ele tá saudável. A medicina, ela olha muito o corpo como saudável. E sim, o Pedro é saudável, porque autismo não é uma doença, né? Mas, enfim, começar esse tratamento cedo, às vezes requer um pouco de atenção da família também, né? Para buscar o apoio necessário e não esperar o tempo passar e, quem sabe, as coisas não mudem, né? Pelo contrário, só piorem, né? O autismo, se não tratado, ele tem muita regressão, tem muita dificuldade. E quanto antes se começa, mais chances de evoluir a gente tem. Sim. Eu conheço um rapaz que é autista, meu seguidor até, ele está com 29 ou 30 anos, ele conversa comigo normalmente, né? Então, você vê como é importante você ter esse diagnóstico precoce, né? E começar a tratar, né? São os anjos azuis, não é isso? Né? Quem está dentro do nosso meio, assim, da nossa comunidade, costumam dizer que eles são anjos e tal, justamente por essa questão deles serem muito evoluídos. Evoluídos, pureza assim, de coração. sabe? Em relação a nós, eu vejo que o Pedro, assim, ele é
a sinceridade, enfim, o Pedro é tudo mais, tudo assim, muito mais. Eu vejo que ele está muito à frente do resto da minha família. Sem dúvida. Eles têm um olhar diferente do mundo e nos ensinam muita coisa, tenho certeza disso. Né? Um olhar puro, verdadeiro, que hoje falta no ser humano, né? O ser humano maquia muitas coisas, né? Parece dourar a pílula, coloca muitas embalagens, né? Até chegar no ser mesmo. Você tem encontrado dificuldades com o Pedro, assim, no contexto social? Você vai, digamos, não escola, tem escolas que estão preparadas para isso, mas no seu dia a dia, você vai no mercado, ou vai num hotel, ou vai num parque, ou visitar um parente, enfim, né? Que tipo de dificuldade você acaba encontrando e como é que você lida com isso? Já foi pior. Eu vejo assim que a gente está caminhando, o autismo está aparecendo mais, está se falando mais. Eu tenho até uma lembrança da minha infância de que uma vez eu fui na casa com os meus pais e eles tinham um filho com deficiência que eu só ouvi os gritos, assim, eu só ouvi aquela criança presa em algum quarto que eu nem vi. Então essa era a imagem que eu tinha de criança com deficiência, de pessoa com deficiência, escondida. E eu pensei, quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, essa imagem, essa lembrança minha da infância veio e eu fiquei muito abalada. Eu falei assim, eu não quero o meu filho escondido dentro da minha casa. Eu vou levar o meu filho para a rua como ele é. E é muito o que eu busco hoje no tratamento do Pedro, é não mudar a essência autista do Pedro. Eu não quero que ele pareça uma criança normal. Eu quero buscar qualidade de vida, eu quero modificar os comportamentos ruins do autismo. Quando ele se bate, né? Quando ele se autoagride, essas coisas eu preciso modificar, porque isso não traz qualidade de vida para o meu filho. Mas a característica num todo, transformar o meu filho numa pessoa normal, não é o que eu busco na minha vida. E eu tomei isso para mim. Que por mais que meu filho tenha autismo, eu não vou esconder ele do mundo e não vou esconder como ele é. Transformar o Pedro para ser aceito. Eu resolvi transformar o nosso meio para aceitar o Pedro como ele é. E é o que eu trabalho em todos os lugares que eu chego, né? Já chego, às vezes, logo falando que o Pedro é autista. Por exemplo, no hotel, nesses espaços de brinquedoteca e tal. Porque as pessoas, elas ainda olham estranho para os movimentos que o autista faz. Então, eu já logo falo, olha, ele é autista. Aí todo mundo entendeu que o que ele está fazendo é porque ele é autista. Né? Movimentos diferentes, porque ele é diferente. E eu não quero que ele seja igual a todos os outros. Ele é diferente e ponto. E eu tento trabalhar a sociedade de forma geral para que eles aceitem o Pedro. E não que eu tenha que modificar o Pedro para ser aceito. Então, isso tem facilitado a nossa vida em relação a preconceito e tudo mais. Porque quanto mais a família tem resistência, a própria família tem resistência em mostrar que a criança é autista, ela vai se frustrar a todo momento. Porque é muito comum da sociedade olhar estranho para algo que elas não conhecem. Então, quanto mais eu informo sobre autismo, quanto mais eu mostro que o meu filho para elas conhecerem o autismo, mais fácil é a aceitação de um todo. Mas preconceito sempre tem, numa fila preferencial. A princípio, como é da minha camiseta, o autismo não tem nada. Eu tô com ela aqui, ó. Eu vi, meu Deus, achei máximo. Quem olha para o Pedro não diz que o Pedro tem alguma coisa no primeiro olhar. Né? Você olha para o Pedro, por que essa criança está na fila preferencial se ela não é de colo? É o que muitos me questionam ao meu redor. Mas eu faço sempre muita questão de ensinar. Ensinar que o autismo está ali. Que apesar do Pedro não parecer autista, sim, ele pode ter uma crise se o atendimento não for rápido. Então, eu estou sempre educando a sociedade para aceitar o Pedro. Barulho incomoda ele? Som incomoda, alto? Às vezes. O Pedro ele é bem peculiar, mas é bem comum. Às vezes, a gente vai sempre no mesmo ambiente, com a mesma música. Dias incomodam, dias não. Então, é muito assim do dia. Pedro, ele muda muito de um dia para o outro no mesmo ambiente. Ontem aconteceu uma coisa aqui no hotel que eu fiquei angustiada, porque ele assiste desenho na televisão, na Peppa Pig. E ele assiste todo dia esse desenho. E aí a gente chegou no Espaço Kids e estava ligado com a Peppa Pig. Ele começou a entrar em crise, que ele não queria aquele desenho agora na TV. E como você vai explicar para todas as outras crianças que estavam assistindo a Peppa que o Pedro não queria Peppa? Então eu comecei a ficar muito angustiada, porque falei assim, eu não tenho coragem de falar para eles desligarem a TV, porque as outras crianças estão assistindo. Mas chegou um ponto de que ele ficou tão desregulado que eu falei assim, vai ficar muito pior se eu não pedir ajuda para essas pessoas que estão aqui.
Aí eu fui lá, falei com a moça da recreação, falei, moça, pelo amor de Deus, desliga só um pouquinho, conversa com as crianças, diz que você vai desligar e em seguida você liga. Mas é só para o meu filho ver que foi desligado e a gente vai embora e a gente sai do lugar. Exato. Foi assim como um clique. Ela desligou, ele olhou, virou as costas e a gente veio embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, Também tem pessoas colaborativas, é diferente. Exato. Se algum pai ali achar ruim, eu não sei, mas naquele momento eu pensei só no Pedro, como aquela situação poderia ter sido muito pior se eu não tivesse pedido ajuda das pessoas. E hoje acontece muito em relação até à escola e tudo mais. Os pais, eles querem criar filhos tão independentes que parece feio pedir ajuda, né? Hoje a gente cria os filhos para serem os melhores. É uma questão assim de que pedir ajuda é feio, é ruim, enfim. E eu tô sempre pedindo ajuda. E eu incentivo que as famílias que vivem isso peçam ajuda. Porque assim a gente torna as pessoas ao nosso redor mais empáticas, né? Verdade. E quando eu peço ajuda, até na escola, quando eu converso com os pais das outras crianças, para eles me ajudarem a incluir o Pedro, tudo muda de figura, sabe? As pessoas se sentem participando dessa inclusão comigo, né? E pedir ajuda não é feio, não é ruim. Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém é autossuficiente para caminhar sozinho, né? E eu vejo muito isso assim com as famílias típicas, né? Que não têm deficiência, que elas fazem, criam as crianças para serem as melhores, jamais pedir ajuda. Então, isso acaba transformando adultos frustrados, porque todo mundo precisa de ajuda em algum momento da vida, né? Claro. E se você cria o teu filho assim, às vezes ele não vai nem conseguir pedir ajuda quando ele precisar de ajuda, né? Porque é feio, é ruim. O Pedro tá com quantos anos? Pedro tá com 7. 7 aninhos? Eu não conheço muito, assim, do inverso autista, mas eu tenho notado, esses que eu conheço, que em algum momento da trajetória, né, sei lá, com 7, com 10, com 12, com 15, alguma coisa parece que ecoa dentro deles, parece que liga alguma coisa e eles desenvolvem uma habilidade específica e fazem aquilo muito bem, né? Então, dão também um quebra-cabeça, em alguns casos, Asperger, né? Toca muito bem piano. De repente ele encontra uma habilidade e ele fica muito bom naquilo, que são perfeccionistas, né? Fica perfeito, né? Você nota alguma centelha nesse momento histórico ou ainda não? A gente chama essa questão de hiperfoco. Eles querem tanto, ficam tão focados em uma coisa que eles se tornam muito bons naquilo que eles querem. Porque o Pedro tem muito essa questão. Ele só é bom naquilo que ele quer. Eu posso tentar ensinar uma coisa que eu quero, se ele não quer, se ele não tem interesse, não vai dar certo. Posso insistir, posso fazer o que for. Com o Pedro não tem essa questão. Então, o hiperfoco dele é dele, não é o que eu vou sugerir para ele. Mas, sim, eles acabam se transformando, tão focados, eles querem tanto fazer aquilo que eles aprendem. Às vezes, o Pedro, eu vejo assim nesses eletrônicos e tal, ele domina tanto aquilo que eu falo assim, meu Deus, quem ensinou? Ninguém ensinou. Pois é. Mas é porque ele quer tanto. A observação deles é muito boa. Sim, é uma coisa assim, incrível. E até uma vez teve uma questão que as crianças estavam montando aqueles cubos mágicos, né? E nenhum conseguia. Aí o Pedro nunca teve cubo mágico. Aí o Pedro pegou o cubo e montou o cubo. Aí as crianças, meu Deus, como ele conseguiu! Então eles têm essa questão. Quando eles querem, são coisas assim muito peculiares deles. Se eles querem, eles fazem, conseguem. Meu afilhado faz, ele monta cubo também. Eu falei, cara, não consegue, um adulto não consegue, tipo, caixa o coco lá. Mas não é simples, assim, e até a gente descobriu no que eles são bons, no que eles querem realmente fazer, no que gostam, às vezes passam aí muitos anos e tal. O Pedro, eu vejo que ele é um peixe. O Pedro nada, os professores gosta de água, né? Tem acompanhado. Todo mundo fica assim, meu Deus, ele não vai se afogar? Não, o Pedro entra em qualquer lugar, qualquer profundidade, ele sai nadando igual um peixe mesmo, né? E aí os professores sempre falam, nossa, é uma habilidade muito acima do normal. Ele gosta muito, ele quer muito, ele se vira, assim, ele aprendeu a nadar sozinho. Não ensinei. Eu costumo falar que eu me afogo até no chuveiro. Não fui eu que ensinei. Eu também, só nado estilo martelo, eu afundo. Então, essa é a questão do hiperfoco. Se ele gosta, ele se dedica tanto àquilo que ele vai se tornar bom. Eu acho incrível essa habilidade, né? Eles são muito observadores, né? Você pensa que não está olhando, ele já mapeou tudo, né? Exatamente.
Ele toma algum medicamento para ajudar nesse processo ou é só as terapias? Não, o Pedro toma. Como eu te Toma. falei que desde 4 meses ele era um bebê muito agitado, a Aham. gente teve assim O meu marido é farmacêutico, então ele tem muita resistência à medicação, né? Porque ele sabe todo o lado contra, né? Todo Uhum. o que. Porque a medicação é assim, ela ajuda numa coisa e estraga em outra. Nunca vai ter É. só positivo, né? Mas a gente teve essa resistência até os 4 anos. Daí, de 4 até 7, o Pedro segue tomando medicação. Uhum. Risperidona. E há pouco tempo a gente começou a administrar Ritalina por causa da escola, assim, atenção e tal. Melhora o foco, ele consegue se ater Exato. um tema por Total, mais assim, tempo. ele só conseguiu focar realmente com a medicação. Porque ele tem Ah, muita questão do movimento, ele não consegue parar. O Pedro, ele não para nunca. Quando ele está sob o efeito do medicamento, ele para. E aí, quando ele para, ele aprende. Se ele não para, dificilmente ele vai aprender alguma coisa mais pedagógica, né? sim. Hoje, que tipo de terapia ele faz? Que é Ó, mais comum procurar? o Pedro, ele está fazendo terapia aquática, que na verdade agora é o que eu foquei mais. O Pedro estava muito sobrecarregado, ele estava fazendo estimulação motora, fono, Uhum. psicóloga e Uau, musicoterapia e a natação. musicoterapia deve ser legal. É. Natação e jiu-jitsu. Então ele estava fazendo muita coisa, eu vi que meu filho começou Nossa, a ficar jiu-jitsu, muito que legal. sobrecarregado. A gente Uhum. baixou. Então eu falei assim: já que estamos na pandemia, eu tô mais em casa com ele, meu marido também. Pedro não tá, ele tá evoluindo também em casa. Eu decidi tirar ele de quase tudo e deixar só na terapia aquática, porque eu não tenho Uhum. coragem de tirar a aquática dele, assim, Ele porque o Pedro adora. é Eu muito da acompanho água. as histórias. Muito E legal. aí, ali é onde o Pedro se regula. Então, no dia da terapia aquática, ele passa o dia inteiro como se ele tivesse muito tranquilão, muito zen. É tudo uma autorregulação da terapia aquática. Uhum. O canabidiol, tá? Alguém perguntou aqui, também está sendo usado em alguns casos, né? Está Já sendo te bastante indicaram usado. isso, falar? Já, na verdade, quem já me recomendou foram as mães, né? Minhas seguidoras. Já me falaram de muitos efeitos positivos, mas a Aham. gente ainda não começou a administrar no Pedro, mas eu tenho vontade. Mas o neuro do Pedro, ele ainda prefere seguir a linha. São linhas de cuidado, né? Que a gente Sim, chama. Então, exato. primeiro a gente começa com os medicamentos que têm comprovação científica e tal. Se nenhum tiver dando o resultado que a gente espera, aí a gente vai para o canabidiol e para tratamentos alternativos. Mas eu tenho muita vontade. Meu marido até fez um mestrado sobre canabidiol e tal. Uhum. E o meu marido, ele é muito em torno dessa base científica, porque ele estuda e tal, é farmacêutico. Então, de medicação, é ele que toma conta e tal, que decide. Eu nem Ah, me envolvo muito, porque não tenho muito conhecimento. uhum. Mas eu acredito que quando a gente quiser testar, para a gente vai ser bem tranquilo, porque eu já ouvi é, boas mensagens, assim, recebo sempre falando, elogiando que o canabidiol deu super certo, que substituíram medicações e estão usando só o canabidiol, mas como ainda é Uhum. muito novo, a gente quer É, aguardar um pouquinho. tá. Alguém escreveu aqui, a Josiane, eu acho, já subiu o rolamento aqui. Ela disse que, eu não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, falou que a água calma. Não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando. Eu acho que ela Isso está afirmando, é, eu afirmo é, também. uma ajuda, né? O que é terapia Ontem, ABA? Tá, vou anotar aqui. Foi já vou cancelado falar de depois. terapia aba, mas deixa eu só comentar que a água ela calma tanto que ontem o Pedro teve uma crise aqui no hotel. Porque vir para esses lugares, por mais que sejam muito legais para o Pedro, ele desregula. Porque ele não está dentro da nossa casa, é um ambiente diferente. E ontem ele teve uma crise, ele começou a chorar, a gente não sabia o que fazer. A gente trouxe ele aqui para um ofurô que tem aqui no apartamento, colocamos ele na água instantâneo, assim. Ele parou de chorar, ele acalmou e ali Uau. ele ficou por 1 hora e pronto, passou, né? Mas é muito difícil, às vezes, a gente tentar encontrar uma solução para uma crise. Mas a água realmente ajuda, acalma. Eu só tenho elogios para a água em relação ao Pedro. Uhum. A Thalita está falando também que o filho dela também se acalma bastante com a água. E o que é essa terapia ABA? Essa eu não sei também. Alguém perguntou aí. A terapia ABA Não é a sei. primeira terapia para o autismo, a que tem comprovação científica, que é a mais comum, a mais usada no Brasil, no mundo, eu acho, porque tem essas comprovações, mas não é para o bolso de qualquer família, né? Costumo Hum. falar assim.
E também ela tem uma intensidade de tratamento que também não combina com a minha família. Por mais que eu quisesse gastar tudo que eu tenho para usar na terapia ABA, eu poderia. Mas a minha família não combina com a intensidade do tratamento de ABA. Mas isso vai muito da família, né? Eu não viveria todos os dias passando, levando meu filho para consultório e tal. Eu prezo mais o viver fora do autismo do que passar uma vida inteira no tratamento do autismo, né? Então, eu consegui equilibrar. O Pedro faz, sim, um tratamento que não é ABA, e a gente vive muito bem assim, tá bom assim. O autismo do Pedro não é algo que interfira na nossa vida, que eu tenha que buscar uma intensidade maior como é o ABA. É verdade. Mas é o nome de um Daiane... método, é um método, né? É um método, de terapia. Isso. A Daiane falou aí que é um dos métodos mais caros que tem. Mas em Florianópolis, especificamente, não sei no resto do Brasil, né? Mas em Florianópolis é muito caro, não é para qualquer família mesmo. Puxa vida, isso devia ter, né? No SUS, nos Sim. hospitais, né? O tratamento, não só o ABA, qualquer tratamento para o autismo é caro, muito caro, não é para qualquer família. E não temos tratamento público em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, desculpa. Puxa, não tem? Não. Você tem que ser vereadora mesmo. Você precisa ser vereadora. Então, aqui a gente tem uma fundação que é aí para várias deficiências, que é a Fundação do Estado, e que o Pedro está há 3 anos na fila dessa fundação para ser atendido lá. Mas eu tenho condições de pagar terapia para o Pedro enquanto não chega a vez dele nessa fundação. Mas imagine uma família humilde que não tem como pagar tratamento nenhum. Essa criança está, enfim, está cada vez ficando pior o quadro dela, porque não teve tratamento nenhum. A família não tem como pagar, fica esperando essa vaga que nunca chega. E todos perdem, eu falo, é a família toda, porque alguém vai ter que ficar cuidando dessa criança que não teve acompanhamento, que essa criança vai crescer sem acompanhamento, sem terapia. Alguém vai ter que cuidar dessa criança, desse adulto, né, que vai crescer para o resto da vida. Então, é o que o poder público não pensa, que não é só a vida da pessoa com deficiência, é da família toda. Todos vão ter uma dificuldade ao longo da vida se não fizermos alguma coisa enquanto crianças. Verdade. A Kátia passou por aqui, disse que em Fortaleza, onde ela está, o plano dela, o convênio médico, cobre esse tratamento do ABA, mas é raro cobrir, né? Daí é briga judicial, né? Por isso que eu fiz direito. Porque eu preciso defender o meu filho a todo momento. Não, você é advogada? Eu me formo agora, nesse próximo semestre. Eu estou no meu último... Legal, mais uma doutora aí, que legal. Eu trabalhava com enfermagem, aí depois que tive o diagnóstico do Pedro, que eu comecei a enfrentar muitas barreiras judiciais para se conseguir as coisas, foi onde eu decidi fazer uma faculdade de Direito, para eu mesma ingressar sempre em favor, para proteger o meu filho, digamos assim. Excelente. Alguém escreveu aqui também, eu vi passando rápido, eu não sei se é uma afirmação, se é uma pergunta que não tinha pontuação, mas fala sobre medos específicos. A pessoa estava dizendo que o filho dela tem, ou se é uma pergunta. Mas isso existe também nesse universo do autismo? Tem algum medo específico, alguma coisa que realmente ele não gosta, incomoda? Existe isso? O Pedro não. Em relação ao medo do Pedro, ele não tem medo de nada. É algo até que nos preocupa, né? Porque ele não tem medo de altura, né? Ele não tem medo de nada. Tanto que assim, se ele vê qualquer coisa que tenha água, ele se joga, né? Então é algo muito preocupante. E sobe em qualquer lugar. Às vezes o Pedro se machuca, ele também não sabe mostrar onde foi, como foi, se tá doendo. Ele não sabe demonstrar dor. Então todas essas questões assim são bem complicadas. E que a gente tem que ficar muito atento, né? Com 2 olhos bem abertos em cima da criança, porque realmente medo eles não têm e situações de risco a gente, né? Com criança é a todo momento em qualquer lugar. Distrai um segundo, né? Você falou que como ele não consegue sinalizar onde está doendo, o pai e mãe até conhecem o filho, consegue identificar isso visualmente. Mas se ele está, digamos, com fome ou com sede, ele consegue sinalizar isso? Hoje já consegue por causa das terapias, né? Mas antes, até uns 4 anos, ele não... Era só a gente ficava oferecendo e se tivesse fome, comia, senão não. Mas ele não sabia pedir. Agora ele já fala assim, tudo pra ele agora é carne. Então, se ele tá com fome, ele quer carne ou peixe. Ele acorda de manhã cedo, ele quer tomar café, ele quer comer pão, mas ele acorda e fala peixe, porque ele quer comer. Mas você sabe que é o pão.
Isso, Aham, ele entendi. acorda e fala uma palavra de comer, né? E não importa o que ele vai comer depois, é só para dizer que ele está com fome. Aham. A Camila está perguntando quando ele começou a sinalizar esse tipo de coisa, que você começou a notar que ele estava com fome ou com sede. A partir de que momento? Foi ensinado. O Pedro, assim, ó, Ensinar. é ensinado. Então, assim, eu ia oferecer suco, eu levava ele até a geladeira, ficava mostrando, Pedro, esse é o suco, filho, você vai tomar o suco. Então, é tudo uma questão de Uhum. repetição, eles aprendem muito por repetição. Aí a gente Sim. insiste tanto e fala tantas vezes que tá com sede, pega o suco, aqui tá o suco, toma o suco, abre a geladeira para pegar o suco. Então a gente repete tantas vezes a mesma palavra, essas palavras-chave, que quando ele quer suco, quando ele tá com sede, ele fala suco. Ele nunca Aham. fala Ah, então ele já água, está falando, ele sinaliza. agora ele já consegue, mas é tudo por repetição e a gente que ensina mesmo. Essas Aham. palavras-chave para alguma coisa. Banho, xixi, são palavras Sim. mesmo que vão direcionar para alguma coisa que ele queira, de necessidade do corpo, enfim, que ele tenha necessidade, né? Ele começou a falar com quanto tempo? Com 5 anos. Até os Cinco 5 ele anos. não falava nada. Assim, É era observação dos pais mesmo, né? assim, o Pedro falava com os olhos, então a gente percebia, assim, quando ele estava irritado, quando ele estava chateado, quando ele queria alguma coisa, quando estava feliz demais. Os olhos do Pedro expressam muitas coisas, e até agora, assim, hoje ele fala pouquinhas palavras, né? Não são frases nem nada, mas hoje ele já se comunica de forma verbal, ele consegue falar quase todas as coisas que ele quer. Mas antes era muito com o olhar mesmo. E aí a gente ia ficar adivinhando, Uhum. mas com o tempo a gente pega o jeito, assim, de saber o que É, é mesmo. Camila passou aí e falou que o filho dela está com 3 anos, ainda não está falando. Então, espera mais um pouquinho, né, Camila? Tenha paciência, ele É, fala, sim, vai conseguir expressar o que ele quer, né? com Mas tem que ter certeza. realmente essa repetição, esse incentivo em cima, né? Tem pessoas que sinalizaram para mim que às vezes eu utilizo como ferramenta coadjuvante para auxiliar, me acalmar também. Óleos essenciais, aromaterapia, cromoterapia, Uso né? Porque tem também. algumas coisas que realmente tranquilizam a gente, né? Você entrar numa sala Uhum. toda vermelha é angústia, você entra azul claro, você sente paz, né? Então isso Sim. mexe com o ser adulto, né? E eu costumo falar Faz que isso, né? óleos essenciais, até eu fico calma quando eu coloco lá na minha casa. Para É, qualquer pessoa faz bem. sim. Tanto luz quanto óleo. São coisas que fazem bem pra gente, né? Eu Para também acalmar uso, e também tal. uso. Uhum. E também faz para eles, né? Para o Pedro, o óleo essencial está sendo super legal para gente. Deu bastante E para resultado quem assim, em relação a ficar mais funciona. tranquilo. E para quem está assistindo a gente, de repente tem alguns religiosos de plantão, a Bíblia está cheia disso, né? Desses incensos, né? Isso aí estava cheio, a Bíblia toda tem, né? Então é algo que realmente funciona e funciona para mim também, para dormir melhor, né? E tal, dá uma Uhum. sensação mais zen, né? Estão perguntando aqui como é que foi o desfraude dele, como é que foi o processo dele deixar usar fralda, como é que os pais podem ajudar nessa transição? Por aqui foi bem difícil. Na verdade, assim, foi também com 5 anos foi o marco do Pedro, O tanto para Marco, fala quanto para medicação, porque eles têm um atraso no desenvolvimento. Eu costumo dizer que hoje o Pedro com 7 é como se tivesse 4. Né? Então, 4 anos é a fase lá, 3, 4 anos é a fase que a família está fazendo o desfraude de uma criança comum. aham, Com o Pedro veio nos 5, né? 5, 6 anos foi todo esse processo de desfraude do Pedro. Mas tudo é a questão da repetição, como falei para vocês. Tudo o Pedro aprende com muita repetição. Então, haja paciência para a família ensinar 1 milhão de vezes a mesma coisa, falar sim, 1 milhão de vezes a mesma palavra. Então, quando falo assim que é um trabalho em equipe, é porque é mesmo, a família precisa estar muito engajada para que a criança receba o estímulo que vá levar ela a uma evolução. Porque eles não sim. aprendem assim, principalmente quando não é do interesse, então a gente precisa estar muito focado para ensinar realmente alguma coisa que é necessária e que às vezes eles Uhum. não têm interesse em aprender. Então a gente precisa ter muita paciência. Sim. A alimentação influencia? Olha, eu nunca fiz nenhuma dieta no Pedro, mas também recebo muitos relatos legais de Sem pessoas glúten, que às vezes a gente fazem as fala, né? dietas. Uhum. Pelas redes sociais eu recebo assim muita informação, porque as mães estão sempre compartilhando comigo coisas boas e É, coisas ruins, experiências boas e ruins. Nunca fiz a dieta no Pedro, porque a nossa família é uma família que leva a vida assim muito, sabe? O que aparecer a gente faz, o que
tiver vontade de comer, a gente come. Então, nada muito restrito combina com o nosso jeito de viver, com a nossa família, né? Mas tem famílias muito focadas que fazem a dieta. E para a criança seguir uma dieta, a família inteira tem que seguir essa dieta. Porque é complicado você comer uma coisa na frente do seu filho que ele não pode comer. Então, a família inteira precisa estar disposta para entrar nessas dietas. Mas que trazem resultado, disso eu não tenho dúvidas. Também alguém colocou aqui de audioterapia, eu não desconhecia isso, ele falou que é uma frequência de 547 Hz, que para eles ali, com o filho, funciona. Eu não conhecia isso. Também não conheço? Tem algumas frequências assim, né, que eu vejo na internet, que a gente ajuda a dormir, para pensar, para estudar. Isso para mim é legal, eu gosto, né? Calminho. Eu não sabia dessas 547 Hz, não. Quer dizer, então, na verdade, essa evolução que o Pedro começa a apresentar é um esforço, né, sinérgico de você, seu marido, para poder estar 24 horas ali estimulando, né? E senão não tem resultado, né? Sim, a gente resolveu se dedicar ao máximo nessa primeira infância do Pedro, até os 7 anos. A gente já tinha meio que um planejamento. Eu saí do meu trabalho, né, para me dedicar ao meu filho. Nem todas as famílias conseguem fazer isso, obviamente, né, por questões financeiras, mas na minha casa a gente conseguiu. Meu marido se vira lá nos 30, trabalha de dia e de noite, e eu consegui focar no Pedro e estimular o Pedro o máximo que eu conseguisse. Então, toda a evolução do Pedro é mérito das terapias, da medicação, mas também muito da família. Eu acredito que 50% dessa evolução do Pedro está relacionada com o tempo que eu destinei para desenvolver o Pedro, mesmo em casa, assim, né? Com estímulo. E não é eu fazendo terapia com o Pedro, não é essa a questão. É estimular mesmo na rotina, é ensinar 500 vezes a palavra suco, eu coloco ele para fazer as atividades domésticas comigo, recolher roupa, guardar a louça. Então, assim, isso é estimular. É você estar sempre movimentando o cérebro da criança para aprender alguma coisa. Estimular não é sentar lá na mesinha, como as mães imaginam. Ai, como é que eu vou estimular a criança em casa? Vou sentar na terapia, vou sentar na mesinha, vou colocar um joguinho para ela, vou brincar com um joguinho. Não, eu coloco o Pedro na nossa rotina mesmo, né? Dobrar roupa, guardar louça, tirar e colocar a roupa dele, guardar o calçado, enfim, coisas que ele precisa aprender como pessoa e que vai ajudar realmente na evolução dele. Tá, vou colocar aqui. Como está sendo para você levantar essa bandeira hoje, né, do autismo, sendo candidata como vereadora? Que tipo de desafio você contempla pela sua frente? Então, percebi que fazer campanha é muito difícil, e principalmente quando você tem uma bandeira muito específica, que é a da deficiência, que ninguém se importa se não vive isso, se não conhece ninguém. Então, quando eu estou panfletando na rua, por exemplo, eu consigo perceber a estranheza das pessoas ao lerem as minhas propostas, que são bem direcionadas a autismo e a outras deficiências. Então, eu vejo esse espanto das pessoas e penso assim, meu Deus, que propostas são essas? Então, as pessoas que não vivem isso não se importam, não conhecem. Então, eu vejo muito ainda essa questão de invisibilidade. Meu filho é invisível para a sociedade. Só quem vive, né, quem tem alguém na família que sabe o que é e se importa em realmente fazer algo para trazer qualidade de vida para essas pessoas. Se não é o problema delas, né? Tanto faz como tanto fez. E elas jamais vão votar em alguém que tem essa bandeira, porque não é problema delas. E aí eu tento alcançar essas famílias, porque eu preciso de apoio das famílias que vivem isso, para sim conseguir mudar alguma coisa. Porque se depender do resto da sociedade que não se importa com a deficiência, as coisas nunca vão caminhar. Não, tá certo, né? É uma bandeira que eu apoio completamente, gênero, número e grau. Alguém perguntou aqui, não é em toda escola você acha que está preparada, melhor dizendo, para receber um autista? Não. 5%, são escolas específicas? Uau. Não, assim, até teve um decreto agora que meio que colocou a educação inclusiva assim numa situação bem complicada. Porque sim, precisamos de escolas especializadas. Tem pais que querem colocar o filho lá com vários outros autistas, por exemplo, né? Várias crianças com deficiência, porque já sofreram tanto na escola regular, nunca tiveram a inclusão verdadeira, né? Mas o que eu costumo fazer com o Pedro? Porque o que eu posso fazer, eu sou a mãe do Pedro. Enquanto mãe do Pedro, eu faço para o Pedro, eu não faço para as outras crianças, porque eu não tenho essa autonomia, né? Então, eu participo da escola do Pedro. Eu peço ajuda para os colegas, para os pais das famílias desses colegas do Pedro.
faço sempre eles. Mas ele fica, perdão, ele fica sozinho na escola? Você tem que ficar Não, junto? ele tem uma professora de educação Ah, tá. especial com ele, né? Hum. E aí, com essa professora, eu estou sempre orientando, estou sempre. Eu não quero que meu filho seja invisível na escola. Então, fala de autismo, explica para os colegas o que é autismo, ensina os colegas a brincarem com o Pedro, porque o Pedro ele não tem uma resposta rápida. Então, se a criança chega, Pedro, vamos brincar? O Pedro não vai responder. Pedro, vamos jogar bola? O Pedro não vai responder. E essas crianças típicas que não têm deficiência, elas não insistem. Ah, ele não quer brincar, vou embora. Nunca mais elas voltam para brincar com o Pedro. Então, o que eu faço dentro da escola do Pedro? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu converso com os pais e também com as crianças. Então, ensino elas. Pega na mão do Pedro, né? Leva o Pedro para brincar. Ele vai gostar, mas ele precisa ver o que vocês vão fazer. Você precisa mostrar melhor para o Pedro. Eles não entendem quando você fala. Então, eu trabalho toda essa questão com as próprias crianças. E eu faço sempre uma pergunta para os pais dessas crianças. Vocês gostariam de ver o filho de vocês sozinho dentro da escola? Vocês gostariam de ver o filho de vocês ficando para trás, sem ajuda? Então, eu faço eles se colocarem no lugar. E se fosse o seu filho? Então, eu jogo a responsabilidade para eles. Que a inclusão também depende deles. Não depende só da professora, não depende só de mim. Depende deles. E quando eu passo essa responsabilidade para eles, as coisas caminham muito mais fáceis. E assim, hoje, né, agora a gente está em pandemia, mas ali no início do ano, as crianças iam lá para o portão esperar o Pedro chegar para ajudar a levar o Pedro para a sala. Então, assim, o que eu faço dentro da escola do Pedro é a inclusão de verdade. Mas muitas famílias não têm esse acesso, às vezes a escola não libera, não dá essa abertura para a família. Então, é toda uma questão que realmente precisa se trabalhar na sociedade, mas eu sou a mãe do Pedro e só consigo fazer isso em relação ao Pedro. Quem sabe quando eu for a vereadora Larissa, eu faça isso para mais escolas, né? E aí sim acabe virando uma referência e sendo exemplo para outras escolas, outras cidades. Porque quando você a estimula, né? Eu gosto muito de criança, né? Eu sempre me encanto quando vejo uma criança independente. Meu filhado é um amor de pessoa, né? E um beijão pro Márcio, Fabiana. As crianças, quando você explica para elas o que é, você vai cuidar dele, né? As crianças se sentem especiais, elas têm essa vontade de ajudar. Sim, quando elas são querem estimuladas, participar. né? Querem participar quando elas são estimuladas, né? Então, isso é bacana, é legal você expor isso, né? Diferente do adulto, né? Hã? Diferente do adulto, que não tem empatia. Sim, a Luciana, que minha prima, está dizendo que diferente do adulto, que alguns adultos não têm paciência, as crianças têm. Elas são assim, quando você explica a situação, elas ficam gentis, elas são solidárias, porque ainda aquela pureza está dentro delas. A inclusão, os dois lados ganham. Sim, o meu filho vai ganhar porque o teu está ajudando ele, mas o teu vai se tornar um adulto muito melhor, né? A inclusão, quando ela acontece, todo mundo ganha. As crianças que aplicam essa inclusão, elas se tornam profissionais melhores, porque, né, conviver o autismo, a deficiência, faz parte da diversidade humana. E se você convive, os dois lados aprendem. Né? A criança, eu acho tão legal quando as crianças vêm compartilhar coisas comigo que, e hoje eu consegui fazer o Pedro fazer tal coisa, o Pedro pintou comigo, então elas se sentem assim super importantes que o Pedro fez alguma coisa com elas. Então é legal, é algo que eu estou plantando nessas crianças que elas vão levar ao longo da vida delas. Tem uma semente linda, uma semente linda. Com certeza. Mas essa inclusão, eu não sei, eu estou falando uma coisa de leigo, tá? Eu acho que, pela minha inferência, pelo pouco que eu conheço, ela tem uma aceitação mais fácil numa escola particular. Numa escola pública, parece que tem mais resistência a isso. Isso é fato ou é só uma inferência errada? Olha, então eu vou acabar com a tua referência, porque eu participei da escola particular. O que eu percebi? Que na escola particular, os pais criam os filhos para serem os melhores. Então, ter uma deficiência o torna inferior. Então, essas crianças, elas simplesmente ignoram o diferente, porque elas precisam ser as melhores, né? São aulas de um monte de coisa. Então, e na escola pública, as crianças... A vida fez essas crianças mais empáticas, né? A estender mais a mão, enfim. As crianças de escola pública, elas estão mais abertas para o diferente e para, sabe, caminhar junto do que a criança da escola particular, que é criada justamente para se destacar, para para caminhar na frente. E da pública, não. As crianças, elas são criadas assim, né? Vamos todo mundo junto, é todo mundo igual, enfim.
Na particular, é desde quem tem a melhor mochila, já começa assim a competitividade ali. E no público não tem isso. Então, quanto mais as crianças se entendem como iguais, mais fácil de trabalhar a deficiência, a diversidade mesmo. Na escola pública, na particular, tem um pouco de resistência em relação a isso. O diferente para eles é ruim, é o que está perdendo, entendeu? Poxa, duas, como você falou, três mães falaram a mesma coisa, que tiraram da escola pública, da escola particular, colocaram numa escola pública, que foram mais empáticas com elas. Até uma escreveu que a criança foi toda contente contar para ela que ela tinha defendido o Isaac, que é o filhinho dela. Hoje eu defendi o Isaac. Tem muito disso. Essa parceria, as crianças se né? sentem orgulhosas de ver a evolução do amigo com deficiência. Na particular, isso nunca acontece. Nunca não vou dizer nunca, porque tem escolas e escolas, pessoas e pessoas. Mas em relação ao Pedro, nunca aconteceu. Pedro sequer tinha nem, assim, crianças que se importavam com ele, né? Pedro não falava, então Pedro não era amigo de ninguém. E na pública, não. Pedro, meu Deus, o Pedro tem que fazer alguma coisa junto. Carregavam ele pela mão, né? Tem que participar, ninguém fica fora. E os professores são mais participativos também, né? Também. Os professores são mais participativos. Isso, são mais também. Eu me sinto também com mais abertura com os professores da escola pública. Parece que eles querem ouvir mais a família do que a escola particular. Mas isso é uma experiência pessoal, né? Minha. Sim. Né? A minha realidade com o Pedro. Não quer dizer que todas sejam assim. Claro. Pela sua percepção, tem aumentado o número de casos de autismo ou as pessoas têm falado mais a respeito, quem tem o filho? Antes talvez não falava muito e agora estão falando. Eu acredito que, assim, não há um aumento de autismo. Há um aumento de diagnósticos que, sim, as pessoas estão saindo, né? Estão mostrando, estão procurando o diagnóstico. Mas eu não acredito que tenha aumentado por alguma coisa, por algum fator. Eu acho que justamente estamos falando de autismo e ele está aparecendo. As pessoas não estão deixando mais a lembrança que eu tenho da minha infância da pessoa com deficiência trancada em casa, do autismo trancado em casa. O autismo está aparecendo mesmo na sociedade. Tá. Deixa eu aproveitar isso e fazer outra pergunta que eu também não sei, tá? No meu conhecimento político não é muito amplo. Mas um vereador, como é que ele pode mobilizar para a formação de uma lei que venha prestigiar ou facilitar o autista? O que um vereador faz? Eu não sei. O vereador, ele faz a proposta de lei, né? Mas são coisas que normalmente já estão na lei e só não são aplicadas, né? Por exemplo, a educação inclusiva já é uma lei, o mercado de trabalho, as cotas para PCD já é uma lei, conscientização, né? E, de fato, ela já existe, mas não é aplicada. Então, em relação à deficiência, a gente tem que fazer a lei ser cumprida, porque nem isso a gente tem. Né? Nem isso. Quando alguém... E ninguém se importa. Ninguém que está lá se importa. Porque, como te disse, quem está lá é a sociedade geral, que não se importa com quem tem deficiência. Porque eles não fazem parte desse mundo, né? Desse meio. Eu não gosto de falar mundo, porque não existe mundo do Pedro. O mundo do Pedro é o nosso mundo, né? Tá todo mundo dentro da nossa sociedade. Mas somos invisíveis mesmo. Então, se eu conseguir fazer a lei ser aplicada, já é um grande passo em relação ao autismo e qualquer outra deficiência. O problema é que nem o que já é lei a gente consegue fazer ser aplicado e fazer fazer com que as pessoas sejam beneficiadas com a lei. Porque é tudo assim, eu sinto assim que o meu filho é invisível mesmo em relação à nossa sociedade, assim, aos direitos do Pedro. Parece que tudo é uma questão judicial para ele realmente ter o seu direito aplicado. E vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Uma vez sendo vereadora, você pode fazer com que a lei seja aplicada mediante alguma pena, alguma sanção, ou simplesmente incentivar que outros vereadores te ajudem no processo? Isso, eu acho que mais nessa mobilização isso para novos projetos, né? Mas quando você está dentro do poder público, você tem mais poder de fazer a lei ser cumprida, né? Quando eu falo ali que na escola do Pedro, na sala do Pedro, como mãe do Pedro, eu consigo fazer as coisas acontecerem. Mas eu não tenho esse poder em fazer pela escola. O que eu faço pelo Pedro é lei, mas eu consigo fazer só por ele. Eu consigo aplicar somente para o Pedro. Né? Sendo uma pessoa que tem
poder público, né, que possa realmente fazer acontecer, aí sim eu posso fazer por todas as crianças daquela escola, por exemplo. Sim. Tá, alguém está perguntando aqui, como é que você projeta um futuro do Pedro, né? Olha, pensar no futuro é algo que ainda machuca muito as famílias que vivem a mesma realidade que a Eu minha. prefiro viver um dia de cada vez, né? Cada Outro um. dia eu ouvi que nós não temos o direito nem de morrer, porque se eu morrer, o que será do meu filho adulto com autismo na sociedade que temos hoje? Então, uma perspectiva de vida ao longo dos anos, eu realmente eu não gosto nem de pensar como será na frente. Porque é algo que não Uhum. me traz garantia de nada, né? Eu não consigo ver o Pedro hoje sem mim. Então é algo que ainda machuca muitas famílias que vivem isso, porque não sabemos como será sem mim. Hoje o que eu vejo nas ruas são adultos com deficiência, né? Normalmente mental pelas ruas, porque provavelmente a mãe desse adulto já morreu, já foi embora, né? Então, ele ficou sob a responsabilidade de quem? De ninguém, né? E o poder público também não está muito preocupado, né? Porque não temos políticas públicas, por exemplo, moradia assistida para esses adultos com deficiência mental. Para onde eles vão quando a família morre? Para a rua, Pois é. infelizmente, né? É claro que a minha família vai se preparar para levar qualidade de vida ao longo da vida do Pedro, mesmo quando a gente não esteja mais aqui. Mas nem todas as famílias têm né, esse poder nas mãos de ter garantia financeira para colocar ele em alguma instituição e tal. É muito difícil pensar no futuro, sabe? Eu prefiro não pensar, Sim, prefiro viver hoje para viver mais feliz, né? sim. Mas que o futuro me traz muita insegurança com a sociedade que temos hoje, sim, me traz muita insegurança. Uma outra mãe falou a mesma coisa que você, ela também vive um dia de cada vez, é realmente o que eu procuro fazer. A gente nunca sabe o amanhã, então é um dia de cada vez, o futuro é uma possibilidade, o passado é aprendizado e o presente é o que a gente vive, né? Então, Exatamente. não sabe. Como vereadora, você acha que você pode apresentar uma proposta pleiteando uma casa, você citou casa assistida, alguma coisa para dar guarita Com para... certeza. Pode? E Poxa, isso é até muito bom. também a questão do mercado de trabalho, porque hoje o que eu vejo é que existem pessoas né, com muita capacidade de trabalhar, mas que ninguém está preocupado em colocar essas pessoas no mercado de trabalho, em elas terem uma autonomia e tal. Outro dia eu recebi mensagem de uma menina autista, uma adolescente já adulta, dizendo que todo dia ela sai, entrega 100 currículos e na hora da entrevista, claro, ela nunca passa. Por quê? Porque não tem um apoio para essa pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho. Quem faz esse acompanhamento? Não tem ninguém por essa moça. Então, chega lá na Tem. entrevista, o empregador não vai... De cara, ele já vai ver que, né, uma pessoa que pouco se comunica, ele não consegue encaixar, ele não consegue, pessoa, ver aquela profissional dentro da empresa dele. Então, não, né, não quero. Mas se tivesse uma mediação, eu acredito muito na mediação. Até conversei Sim. com uma família que tem a fundação aqui, então ele é paciente dessa fundação como autista, e a fundação está sempre mediando o trabalho dele, né, com o empregador e o funcionário. Então, qualquer problema, a fundação está sempre orientando como, né, o que ele pode fazer dentro da empresa. Enfim, a mediação faz com que esse Uhum. garoto, esse rapaz, fique no mercado de trabalho e seja aceito, né, Sim. e seja compreendido, porque muitas vezes não são compreendidos, tem momentos ruins que eles precisam ter um pouco mais de paciência e tal, e que às vezes sofrem tanto no mercado de trabalho que acabam saindo por bullying, por, né, chacota e tal. E falta esse apoio, né? Cadê o apoio? Quem faz essa mediação? Não tem ninguém que faça a mediação para talvez transformar essas pessoas em adultos que possam sim trabalhar pelo resto da vida e não precisem Uhum. ir para uma casa assistida, uma moradia assistida. Mas sim, existem casos severos que não se enquadram no mercado de trabalho e que precisam, né, de algum lugar, talvez até o que eu penso, né? Quando a mãe, eu vou morrer, né, algum dia, óbvio. O Pedro eu tenho a minha família, que eu tenho certeza que, né, vai Uhum. amparar o Pedro, mas para o Pedro não ter que fazer alguém da minha família deixar de trabalhar, por exemplo, para cuidar dele, se ele for um caso severo no futuro,
que o Pedro tenha um local onde ele vai passar o dia recreativo, fazer algumas atividades, e que à noite ele venha para casa da família que vai cuidar dele, né? Que essa família que vai cuidar do meu filho à noite também possa ter a sua autonomia de trabalhar fora, de não ter que deixar de viver para cuidar para sempre do meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? Então, é todas essas questões que não temos hoje. Então, por isso é o meu medo de morrer. O que vai acontecer com meu filho quando eu não estiver mais aqui? Não tem nenhum local assim aqui na minha cidade. Existem poucas no Brasil. Eu nem sei te dizer aonde existe, sabe? Mas é algo muito preocupante. A gente fica muito angustiado, realmente não saber como será, se terá isso no futuro para ele. Essas questões todas que a gente não para de pensar. Todo dia a gente fica pensando como será. E, Larissa, no seu, como está finalizando o tempo, eu não consigo fechar a live, no seu Instagram tem mais informações a respeito do seu projeto? Tem número de votação de vereador? Está lá Claro, tá no tudo Instagram. lá. Para Tá quem tudo for lá. de Florianópolis, com certeza. O meu intuito incentivo, realmente é levantar a bandeira do autismo, como mãe de um autista, é levantar a bandeira da pessoa com deficiência, é trazer políticas públicas voltadas para nós que somos invisíveis. Quando digo somos, é porque eu e meu filho somos uma família, né? E sim, somos invisíveis. Meu filho não tem um local hoje onde eu possa ir com ele e me sinta acolhida naquele lugar, tanto para lazer, tantas praças que tem por aqui, nenhuma é pensada para o meu filho, nenhuma me sinto à vontade. Então, sabe, eu quero fazer parte da sociedade, eu quero que o meu filho faça parte, que ele também seja pensado. E é por isso que eu sou candidata a vereadora. Então, mas lá no meu perfil tem todas as informações relacionadas à minha campanha. Todo o meu apoio. Vou pegar lá Muito o seu obrigada. Tem um banner lá, alguma coisa, né? Tem, né? Tem. Tá bom, vou repostar nas minhas redes sociais, que é importante, sim, levantar alguém com esse coração de mãe, sabe? Que é mãe, o sentimento é outro, né? E quem quiser camiseta, camiseta, que linda. pode comprar na lojinha lá, né? Com certeza. Agora, no período Família eleitoral, Smith. eu não posso vender ela, mas passando novembro, ali final de novembro, ela já volta a ser vendida. Tá bom, então colaborem, viu, gente? É bênção, viu? Larissa, obrigado, de todo o coração. Olha que honra, que privilégio. Eu tô me segurando aqui para não chorar um pouco, né? Mas obrigado pela tema oportunidade. sensível, que sensibilidade, que emocionante. Olha, que Deus te abençoe grandemente, viu, querido? Você, Muito o Pedro, obrigada. sua casa, sua família. E que, olha, eu vou estar orando, viu? Para que Deus te levante mesmo como vereadora, porque é uma bandeira linda que você está levando, né? Muito uma bandeira de obrigada. solidariedade, de união, de afeto, de amor, enfim. A gente só tem a agradecer a Deus pela sua vida, viu? Pela vida do Pedro. Um beijão a todas as mamães, todos os papais e crianças gente. Muito autistas. obrigada. Márcio, Fabiana, meu irmão que está aí Sou também. sua fã. Obrigada, imagina. Bom, obrigado, Laís. Vou encerrar aqui, senão a gente não consegue fechar a Tá live. certo, Bom, beijão, vai estar no Instagram e depois está no YouTube também, tá? Tchau, tchau. Fica com Certo, Deus, valeu. viu? Obrigado. Tchau.